Vocês piscaram e eu já tô em outro país. Bem-vindos ao Vietnã. Vou apresentar um pouco aqui pra vocês. Esse vai ser o primeiro local que eu vou conhecer. E eu tô aqui há menos de 24 horas. Eu hoje tinha a intenção de descansar, mas eu acordei extremamente cedo. Então eu falei, quer saber? Perdi o sono, então eu vou passear. Esse local aqui, ele é chamado de Templo da Literatura, mas ele não foi construído com nenhum fundamento religioso. Na verdade, ele foi a primeira faculdade aqui do Vietnã. Ele foi construído em 1070, em inspiração ao Confúcio. Confúcio foi um filósofo, né, chinês, então isso aqui foi erguido mais em homenagem a ele. 6 anos depois, em 1076, que foi transformado em uma escola. A primeira escola aqui do Vietnã, a primeira universidade, na verdade. Só quem tinha acesso aqui a essa universidade era o membro da realeza, da nobreza, da elite da sociedade, né? E aqui eles prestavam exames para poder participar ali de cargos altos, assim, dentro da nobreza mesmo do Vietnã. Com o tempo, né, foi abrindo para outras camadas da sociedade, mas sempre foi uma universidade elitista. Ela deixou de funcionar durante o período colonial francês como universidade, mas o edifício foi preservado e hoje em dia você pode acessar, né? Tem uma taxa de 70 mil para entrar, que eu vou deixar aqui os valores em outras moedas. Mas vamos lá dentro então, conhecer a primeira universidade do Vietnã. Essas estelas foram as únicas que sobreviveram. Ao total foram 82, e aqui tem as turmas, né, dos formandos que passaram nos exames imperiais. Então é uma espécie de diploma, digamos assim, né? Só que é interessante, né? De tempos em tempos tem programas criativos aqui com workshops e é aberto para qualquer pessoa, não precisa ser só morador aqui do Vietnã, não. E aí eles fazem, né, desenhos, artes, né, vietnamitas. Vocês podem ver os famosos chapéuzinhos, ó. E aí qualquer pessoa pode participar quando estiver rolando o evento. Tem que entrar no site. Se você entrar no site aqui do museu, tem lá os programas, né? Aí você pode se programar. Se você quiser participar de algum, você pode programar a sua viagem e colocar no seu roteiro para participar de um evento, né, criativo e aprender um pouco mais sobre a arte e a cultura do Vietnã. Esse prédio aqui, que é o último, dá para subir do segundo andar. Então tem mais umas estátuas em vista do terraço. Esse aqui é o Phan Nga, que é essa sopa tradicional vietnamita que eles fazem com esse caldo de carne ou de frango ou de porco e com macarrão de arroz. Vou experimentar, parece que tá bem bom. Eu pedi sem pimenta, né, porque só Jesus na causa, gente, não dá. Todo mundo conhece, né, o famoso café com do Vietnã. Se você não sabia, agora você tá sabendo. Então, esse café com creme, bem grosso, assim, com gema de ovo e açúcar, ele foi inventado nesse café. É o café Giang.
Eu tive que vir experimentar, né? Isso é bom. Ai, sério, olha isso. Eu adoro doce de ovo, né? Em Portugal tem muito. Então isso aqui pra mim é um paraíso, né? Porque eu também gosto de café, então café com creme de ovo, cara. Ai, 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 ai. Nossa, muito bom. Muito bom esse creminho. Gente, é muito bom. É muito bom. Olha só a consistência disso. Cara, que delícia. É isso. Terei um novo vício. Agora eu vou dormir e acordar pensando nesse café. Vou ter que aprender a fazer, porque como é que eu vou fazer isso na Europa? Onde que eu encontro isso? Não encontro. Vou ter que aprender. É muito bom, vale muito a pena. Esse lago aqui provavelmente é o ponto mais visitado da cidade. E ali tem uma ilha com um templo dentro. Vamos lá conhecer o templo. A gente tem que pagar pra entrar, mas deve ser barato. Vamos lá, desculpem o barulho, mas então esse templo aqui... Desculpem, gente, eu não sei falar esses nomes, mas ele foi construído no século XIX em homenagem à divindade da literatura e educação. E depois, mais tarde, passou a homenagear também o general que conduziu as tropas vietnamitas contra as invasões mongóis do século XIII. Então vamos lá conhecer. Custa menos de 2 euros para entrar. Aqui dentro tem 2 tartarugas reais que foram encontradas no lago. Elas são de uma espécie de casca mole. São tartarugas gigantes com mais de 250 quilos e quase 2 metros. E elas estão em risco de extinção. Lenda associada ao deus tartaruga, que é muito importante para a religião do confucionismo. Então por isso que elas foram empalhadas e preservadas dessa forma. O templo não é grande não, tá, gente? Dá pra ver assim 10 minutinhos. Mas vale a pena. Só pela história e pelas tartarugas. E pelo visual também, né? Porque fica numa ilha natural aqui no Rio. Eles pegaram a ilha e construíram o templo no meio da ilha. E antes não tinha, quando ele foi construído, não tinha essa ponte. Essa ponte foi anexada, você tinha que atravessar com um barquinho. Essa ponte foi anexada na reconstrução dele no pós-guerra. Você pode fazer o circuito completo do lago, dá em torno de 1,5 km mais ou menos. E no final de semana, essa rua aqui tá toda fechada o trânsito. Então fica cheio de tipo feirinha, né, de artesanato, artista de rua. Então vamos ter que voltar final de semana pra fazer essa comparação, né? Mano, a cidade é muito bonitinha. Tudo bem, a arquitetura tem muita influência francesa, né? Mas mistura com a arquitetura deles também aqui e fica muito bonito, cara. Isso aqui é ao redorzinho aqui do lago. É muito bonito mesmo, a cidade é muito, muito, muito gostosa. Tá bem calor, mas é gostoso de caminhar aqui. E eu tô me sentindo também super segura, bem diferente como eu tava me sentindo na Malásia, sinceramente. Tem bastante verde. A galera tudo sentadinha aqui descansando pra fugir do calor. É muito bonito, parece que eu tô assim na Europa, sinceramente.
claro que isso vem, né, do colonialismo francês, que marcou muito a arquitetura daqui, mas eles conseguiram mesclar muito bem com elementos deles, né? Então ficou muito legal, é muito bonita a cidade, de verdade. A famosa rua do trem. O trem passa aqui, na beiradinha de tudo. Não sei se ele vai passar enquanto eu estiver aqui. Saí pra procurar alguma coisa pra jantar e aproveitar pra mostrar um pouquinho pra vocês aqui a cidade à noite. Muito barulho, muita buzina, muita moto, muito movimento. Mas a cidade, sei lá, mano, eu não sei explicar. Tem um clima muito gostoso. É gostoso caminhar aqui, apesar do caos. Não sei explicar, mano. É muito pacífico, cara. Aqui as pessoas comem assim, entendeu? É na rua, sentadinho aqui na calçada, nos banquinhos. E essa vai ser minha janta, por enquanto. É tipo um dumpling. Eu peguei de frango com queijo. É uma delícia. É uma massa bem fofinha. Eu já tinha comido no Japão, gostei muito. Eu achei que aqui ia ser diferente, mas não é, mas é muito bom. É bem fresquinha, vem bem quente. Ela é bastante recheada. Frango, queijo, cebola e mais uns temperos aí. Muito gostoso. Mesmo assim, nos banquinhos pequenininhos, todo mundo passando. Vocês verem ali? Sim, é normal aqui. No meio do caos, da buzina e da confusão. Mas o importante é estar alimentado. Como é que um sanduíchezinho de cogumelo e o famoso Milo, que é o chocolatinho mais famoso aqui, chocolatinho gelado. Catedral de São José. E é claro, né, olhando logo de cara, você já percebem similaridades com a Catedral de Notre Dame na França, em Paris, né? E é óbvio que é uma catedral de estilo gótico que é europeia, né? E pra mim, sinceramente, esse é um dos lugares mais tristes da cidade. Porque foi a primeira catedral construída pelos franceses na época da colonização francesa. Mas não apenas foi a primeira construída, eles, para construírem ela, destruíram um dos pagodes, né, que eles chamam, que são aquelas torres budistas. Eles destruíram a mais antiga da cidade, que era do século XI, para poder construir essa igreja. Essa igreja aqui é a igreja mais antiga, a igreja católica mais antiga do país, e ainda está em funcionamento.
E pra mim isso é muito triste, porque todo país colonizado tem suas histórias tristes, né? E é a representação de como a colonização, ela não só é ruim pro país e pra população, mas também como tenta apagar a história e a identidade de todo um povo, né? Uma sorveteria. Eu acho que eu já vi alguns influencers vindo aqui e eu entrei aqui por acaso, porque uma moto quase me atropelou. Aí eu olhei e vi que eu vi aquele corredor ali com as artes, né? Eu falei, nossa, que interessante, vou entrar. E sem querer, nem tava procurando porque eu não ligo muito pra sorvete, não. Mas é isso. É bem bonitinho aqui, é claro, cheio de moto, cheio de barulho, né? Essa é a Ópera de Hanoi. E eu não preciso nem falar muita coisa, né, gente? Só pela arquitetura já dá pra ver que isso daqui não tem nada a ver com a Ásia, né? Obviamente foi construído pelos franceses também durante a ocupação francesa. E ela foi inspirada, né, no Teatro Garnier lá em Paris. E desculpem o barulho, gente, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Mas não tem como fugir do barulho dessa cidade. Mas, enfim, foi o primeiro teatro, né, a primeira ópera do Sudeste Asiático. E ainda está mantido de pé, né? E o mais interessante é que quando terminou a ocupação, em vez do Vietnã, né, do governo destruir, pelo contrário, eles mantiveram, né? Por dentro continua sendo... Tem toda a decoração ainda francesa, os lustres, mármore italiano, as decorações barrocas, mas eles deram um toque vietnamita. Ela tem capacidade para 600 pessoas e logo que eles conseguiram declarar sua independência, né? A independência foi declarada bem aqui. Então foi tipo assim... quase como que um deboche, né? Eles usaram o maior símbolo francês no país, que é esse edifício, para declarar sua independência, né? Então, achei muito interessante essa história. E eu acho que é muito legal o que o Vietnã fez, porque eles não destruíram as marcas da colonização, mas eles conseguiram incorporar a colonização dentro da sua cultura, da sua arquitetura, do seu dia a dia, mas transformar o seu significado. Falando em colonização francesa, vamos entrar aqui agora no que eles chamam de French Quarter, que é o quarteirão francês, né? Então, já reparam que a arquitetura já é diferente, já tem mais lojas de luxo, né? Vamos explorar. A sensação realmente é que eu tô andando na Europa, gente. Olha isso. Você vai falar que isso aqui é na Ásia? É impressionante. Essa cidade é surpreendente.